Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhores Estado de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O PSD requeriu hoje este debate de urgência sobre a privatização da EFASEC. E porquê? Recordando os factos. Em 2 de julho, um governo socialista liderado pelo Dr. António Costa aprovou a nacionalização de cerca de 70% do capital social da EFASEC, uma empresa privada ligada ao setor da tecnologia, engenharia e energia. Esta nacionalização atingiu a participação detida pela empresária angolana Isabel dos Santos, envolvida num processo judicial e cuja participação teria sido arrestada. O Governo invocou em favor desta nacionalização a EFASEC ser uma empresa nacional que constitui uma referência internacional em setores vitais para a economia, e estou a citar. Pretendia o Governo viabilizar a continuidade da empresa, garantindo a estabilidade do seu valor financeiro e operacional e ainda salvaguardar os 2.500 postos de trabalho. Dizia o Governo, para justificar a entrada do Estado na capital da empresa, que o único problema da EFASEC era o acionista, que trazia problemas de compliance e também de financiamento junto à banca. O Governo garantia, aliás, que havia uma dezena de interessados e que a intervenção do Estado, e esta parte é muito relevante, deve ser feita por um período restrito no tempo e com vista à resolução temporária da situação, estando prevista a sua imediata reprivatização, a executar no prazo mais curto possível. Aliás, este decreto foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, que evocou expressamente os vários argumentos do Governo, mas, especialmente, por não ter caráter duradouro, ser transitória e ter sido aberto simultaneamente o processo de reprivatização. Estas eram as condicionantes e estes eram os pressupostos. Aliás, o Governo dizia que era uma empresa centenária e com viabilidade no mercado. A verdade é que, senhores deputados e senhoras deputadas, passaram 3 anos e o Governo não consegue encerrar este processo, o tal processo rápido. Desde julho de 2020 que o Governo tem vindo a tentar encerrar o processo sem êxito. 3 anos. Em 2021 o processo esteve perto do seu final, mas pelo modelo adotado não foi o mesmo admitido e não conseguiu o Governo porque o comprador exigiu um conjunto de apoios financeiros e de garantias, à semelhança do novo banco, seriam integralmente usados e pagos pelo privado, que tornavam o negócio um absoluto desastre para os contribuintes. 3 anos passados, senhores deputados, eu confesso que eu não sei se há motivo a palmas, porque isto não é nada de bom. 3 anos passados, na empresa foram injetados 217 milhões de euros entre empréstimos e garantias. A isso se juntam cerca de 10 milhões de euros por mês até conclusão do processo. Este processo de privatização mais recente dura também ele há meses. Finalmente, o nosso Governo marcou uma conferência de imprensa para informar e esclarecer do desfecho do processo e sobram todas as perguntas para as respostas que não deram. Mas afinal, para que serviu a conferência de imprensa? Propaganda? Quando o Governo falha rotundamente no propósito de vender rapidamente a participação de Isabel dos Santos, arrastando a empresa e os contribuintes para mais de 200 milhões de suprimentos e garantias, é aceitável esta opacidade? Quando o Governo continua a despejar na EFASEC mais de 10 milhões de euros por mês, sem fim à vista, é aceitável esta falta de clareza e transparência? Todas as questões estão por responder e os portugueses têm direito a ter respostas quando é dinheiro público que está a entrar na EFASEC. E nós temos perguntas. Qual é o investimento de capitalização a suportar pelo fundo para comprar a participação? Em que prazo? Além da aprovação da operação pela União Europeia, quais são as condições precedentes sem as quais o processo de venda falha? Qual é o impacto da atitude de espera dos acionistas minoritários? O acordo passa pela compra dessas posições? Serão diluídas? Quanto aos credores, banca e obrigacionistas, haverá ou está previsto um perdão parcial da dívida? Quais as principais linhas de estratégia da Mutares que convenceram o Governo da bondade da solução? Quais as garantias quanto ao número e retenção de trabalhadores da EFASEC? Quais os apoios estatais que são condição de fecho da operação? O Banco de Fomento está envolvido? Não constitui ajuda de Estado? Que compromissos de manutenção e permanência o fundo tem na empresa?
Não é da natureza destes fundos ficar muito tempo. 3 a 5 anos. O Governo antecipa a saída. O Estado ficará com prestação social na empresa? Até quando? O Estado ficará na gestão? Quem acompanha e fiscaliza o cumprimento do plano estratégico? Qual o modelo de retorno parcial dos valores injetados na empresa? Em que prazo previsível? Senhores deputados, estas são algumas das perguntas que os portugueses têm o direito de fazer e o Governo tem o dever de responder. Agora, o PSD acompanha de perto este processo desde o seu início. Não se encontra uma audição parlamentar em que este tema não tenha sido objeto de perguntas. Estamos há 3 anos à espera. É desta? Quantos mais 10 milhões por mês vamos ter que injetar em FASEC? Muito obrigado.